Buenas, meus amigos. Como é que estamos, pessoal? Tranquilo? Então, né, pessoal, final de semana por aqui e um dia lindíssimo, né, pessoal? Sol bom de primavera, né? Mas pela manhã faz bem frio, né? É inverno, é assim mesmo, né, pessoal? O mês de julho sempre foi um mês meio mesclada a coisa, né? Aquece um pouco, faz uns frios, mas ainda tem bastante frio pela frente, né, pessoal? Então, o videozito de hoje é falando sobre os sinais da natureza, né, pessoal? Voltando às origens, né? Mesmo a natureza estando abalada, né, pessoal, que a gente vê que os climas tudo misturado e muitas enchentes, catástrofes, né, muita coisa, a natureza muito abalada, ela ainda dá os sinais, né, pessoal, que são favoráveis a nós humanos, né. Então agora tem o avanço da tecnologia, né, pessoal, o modernismo, né, tecnológico, isso aí favorece, né, ao agro, ao produtor rural, favorece muitas coisas, né, pessoal. Mas voltando às origens, o pessoal era da geração do sacrifício, né, pessoal? Que tinha que aprender, né, as coisas, né? Assim como veio os imigrantes também, na época que os imigrantes vieram para cá, né, pessoal? Né, os colonizadores europeus, né? Os italianos, alemães, poloneses, afros, enfim, tinham que produzir artesanalmente, né, pessoal? Era artesanal a coisa, né? As ferramentas tinham que criar, né? Tinha que ter a criatividade de fazer as coisas, né? Se baseando sempre pela natureza, né, pessoal? Então, os meios de comunicações era precário, né? Mal e mal um rádiozinho com pilhas, né? Com bateria carregada, eles tinham que, né? Era bem dificultoso, né? Mas era eficaz, né, pessoal? Os sinais da natureza, né? Então, o homem aprendeu, né, com os nativos, né, com esses imigrantes, a, a fazer tudo baseado pelos sinais, né, pessoal? Que a natureza favorecia na época e favorece até hoje, né? Como, por exemplo, as enchentes que tem em agosto, setembro, né, pessoal? Quem lidava com agro, com roçado para levar semente à terra, tinha que esperar as enchentes, né? Então, tudo tinha a data certa, né? Se baseava pelo astro-rei, né? Ao entardecer, né, pessoal? Né? Entardecer no pago, né? E no romper da aurora. Então, se baseava pelo sol, pela lua, né, pessoal? Tem os arco-íris que ficam na volta, principalmente da lua cheia, que é o sinal quando tem estiagem muito grande, quando tem muitas chuvas, dependendo do arco-íris na lua cheia, né, que se baseava. Como várias outras coisas, né, pessoal? Como o bicho da chuva, né? Que é o bicho preto que chamam, né, pessoal? Que é tipo umas lagartas, né? Quem é do rural aí sabe, né, pessoal? Quem é mais do, né, gaúcho campeiro. Então, eles veem aquelas lagartas pretas, uma por cima das outras no campo, né, pessoal? E elas vão indo para o lugar mais alto, né? Sempre para as colinas. É sinal que vai dar enchente, né, pessoal? Uns dias antes elas começam tudo aí, né, pessoal? Assim, né? Tudo uma por cima das outras, as lagartas. Bicho da chuva, que é conhecido pelos gaúchos, né? Então, era sinal que tinha que se precaver, né, pessoal? Com lenhas, com o gado, né? Tirar o gado dos banhados, das várzeas, levar para um lugar mais alto, porque vinha a chuvarada e era certo, né, pessoal? 95%, 99% de acerto, né? E hoje não é diferente, também é assim, né, pessoal? Então, essa coisa, esse legado, né, que o nosso povo tem das coisas, né, ficar de pai para filhos e de avós para netos, né, pessoal? Como tem um poema muito lindo, né, um poema do nosso amigo Léo Ribeiro de Souza, né, pessoal? Que o poema tem o título que diz que vem de nascença, assassina, né? Tem uma estrofe muito bonita que diz assim, né, pessoal? Não é forçar a paixão, nem lavagem cerebral, porque brota o natural, esse nosso apego pelo chão, o repasse, a tradição, né? Não carece de decreto, pois vem da alma, é o afeto, né? É como um talho de adaga, que passa o tempo e não se apaga, andando de avós para netos. Então é isso aí, né, pessoal? É o legado que os antigos deixaram para a gente e a gente ainda, né, cultua, né? E é assustador, né, pessoal, porque há uns 10 anos atrás, né, era 30%
vamos se dizer, campesinos, né? Era, né, o povo, o nosso povo era 30% era campesinos, né? Produtores rurais, homem do campo. E agora essa diminuiu, né, pessoal? Está 19% só, né? O resto tudo foi para as grandes metrópoles, né? Outros foram para as cidades e abandonando o campo. Então isso aí é assustador, né, pessoal? Então a gente tem que compartilhar as coisas, né? Das nossas origens, dos nossos pais, nossos avós deixaram para a gente e que até hoje é eficaz, né, pessoal? Então agora hoje é final de semana, né? A gente vai ali na chacrinha arrancar uma vassoura, né, pessoal? Uma vassoura bem campeira, de xirca branca. E vamos ver se encontremos alguns sinais, né, para compartilhar com os amigos, né, pessoal. Então é isso aí, né, pessoal. Reduziu bastante, né, essa coisa E com com a meteorologia também agora, né, pessoal, avançada, a gente fica sabendo, né, das intempéries do tempo. Então o agro vem sofrendo, né, pessoal, o produtor rural, né. Isso aí os jovens vão saindo fora, vão achando outros meios e vão abandonando o campo, né. Então, rico de um dia de sol, né, pessoal? Quase uns 20 graus centígrados. Mas pelo amanhecer e o entardecer começa a despencar bruscamente, né? É inverno, é assim mesmo, né? A gente aproveita, vem dar uma graveteada aqui para principiar um fogo. E fim de semana a gente arranca uma xirca, né, pessoal, para fazer uma vassoura campeira para varrer os galinheiros, o galpão, o pátio. Então aqui a gente vai ver se encontra, né, pessoal, um formigueiro, né? Que a formiga era um dos sinais, né, que indicava, né, a meteorologia antiga do homem rural, que indicava se o inverno ia ser meio chuvoso ou muito friolento. Então o homem campeiro antigo, né, pessoal, ele se baseava pelos sinais da natureza, né? E aqui a gente está olhando um carreiro de formiga, né, pessoal? Formiga cortadeira. Então a formiga, ela faz o ninho dela aonde nasce o sol, né, pessoal? No nascente do sol. É sinal de inverno rigoroso, muito frio, né? Que o sol nasce daqui, né, do leste. Então a formiga está indo para o leste, ó. Elas estão carregando os alimentos dela, né, pessoal? Tudo em direção ao leste. Então é sinal de inverno rigoroso. E é, né, pessoal? É um inverno muito forte esse, né? Então a formiga era um dos sinais, né? Que o gaúcho antigo sabia, né? Para se precaver do rigor do inverno, né, pessoal? Quando ela faz pro lado oposto, era um inverno fraco. E esse é um inverno que não era frio, né? Então o animal dava o sinal, né? Também as florzinhas do campo, né, pessoal? As azedinhas que a gente conhece, né? Agora tem poucas aqui, os animais comeram, né? Mas tinha bastante. Então quando tem bastante dessas azedinhas brancas, né, pessoal? É sinal de inverno forte, muito frio, né? Como tá agora, né? Quando é as azedinhas lilás, umas roxinhas que tem, né, pessoal? É sinal de muita chuva, né? E quando era uma amarelinha, toda amarela, era sinal de seca, de estiagem grande, né? Então quer dizer que a natureza, além de abalada, ainda dá os sinais certos, né, pessoal? Quando tem grande quantidade dessas branquinhas assim, é inverno bem frio, né? Azedinha branquinha, inverno frio e rigoroso, né, pessoal? Então era assim que os camponeses, né, pessoal? Vamos que se dizer os campesinos, né? O gaúcho campeiro, né, se baseava pelos sinais da natureza. E o outro animal também, né, pessoal, que é símbolo do gaúcho, que é o quero-quero no campo. O quero-quero, quando faz o ninho dele perto do lago, assim, né, pessoal, das aguadas, é sinal que não vai vir muita chuva, né? E quando ele faz num lugar mais seco, numa colina, num alto, é lugar que vai vir muita chuvarada, né? Então, o gaúcho antigo também se baseava por esses sinais, né?
do quero-quero, que é a ave símbolo daqui, né, pessoal? Então, sinais através dos animais, né, pessoal, das aves, né? Também como aqui é conhecido uma ave que tem de rapina, né, pessoal, meio semelhante a um gavião, tipo águia, assim, né? Um animal de penugem marrom, acinzentada, que é conhecido como a rouca, né? Mas também chamam de alma de gato, né, pessoal? Então as almas de gato, quando andam muito seguido, assim, né, pessoal? 2, 3 vezes semanal em bando, elas têm um cantar tipo meio parecido com um grito, assim, né, de gavião. Então quando elas começam com um bando assim seguido, né, pessoal, é sinal de pouca chuva, né? Sinal de estiagem grande. E elas andavam agora, né, pessoal? Umas 2 semanas atrás. E realmente é, né, pessoal? Aqui está uma estiagem muito grande. Chove, mas não é o suficiente, né? E sempre no racionamento, né, pessoal? Não choveu todo o verão, muito pouco, né? E agora pouco também, né, pessoal? Chove, vem umas chuvas, mas mal e mal molha a terra, né, pessoal? Então não é suficiente para encher as aguadas, né? Então quer dizer que a natureza, os sinais ainda é certo, né, pessoal? Como também o João de Barro, né, pessoal? Aqui também o pessoal conhece por causa que é fronteira de Forneira, que vem dos castilhanos, dos hermanos uruguais, dos argentinos, forneira, que significa forno, né? Que o ninho de João de Barro, ele parece um forno mesmo, né, pessoal? Barreado assim, né? Que é uma ave arquiteto da natureza, né, pessoal? Faz uma casa perfeita de barro. A gente vai ver se localiza algum ninho de João de Barro para mostrar, né? Ó, ali encontramos no poste, né, pessoal, um ninho de João de Barro, ó. A porta dele tá virada para o sul e as costas para o norte. Então ele faz com as costas para o norte, né, pessoal? Vice-versa, eu errei aqui, né, pessoal? Uma correção. Ele fez com a porta pro norte e as costas para o sul. Então quando ele faz com as costas para o sul, é porque a intempérie, o inverno é rigoroso, né, pessoal? Que vem dos Andes aqui, né? As frentes frias da Patagônia, vem tudo do sul, né? Então o animal, ele é sensitivo, né? E ele sabe que o frio vem rigoroso do sul. Então ele faz a casinha com as costas para o sul, para se prevenir das intempéries do tempo, né, pessoal? Então é um animal, né, sensitivo, muito inteligente, né, pessoal? Que o gaúcho se baseava, né, pelo ninho do João Barreiro. Que também depois chega a época de agosto, setembro, né, pessoal? Tem as enchentes aí, os antigos vão se lembrar, né? Tem as enchentes Santa Rosa, que é 29 de agosto, e a enchente São Miguel, que é nos meados de setembro, né? Então essas duas enchentes sempre vinham, né, pessoal? Às vezes era enchente forte, às vezes as mais fracas, né? Poucas chuvas. Então, para fazer as plantações dos grãos, né, como milho, soja, né, e os demais grãos, né, pessoal, era plantado sempre depois da enchente Santa Rosa, né? E ainda tem essas enchentes, né, pessoal? Então era tudo sinais da natureza, né? Como os inúmeros que tem, né? Que o homem do campo se baseava aí, né? Agora tem facilidade, né, pessoal, na plataforma do YouTube, né? Tem os canais para a gente saber. Tem o Google também, né, pessoal? E tem os climas, a meteorologia, né, avançada, né, pessoal, que é 95, 99% certo, né? Mas antigamente se baseava só assim, né, pessoal? Não tinha tecnologia nenhuma, né? Era precária a coisa. Então ele foi aprendendo, o campesino aprendeu assim, né, pessoal? Bem no rústico, né? Essas coisas, né, pessoal, que foi ficando de pai para filhos e de avó para neto, né? Aqui, pessoal, ó, lá em cima no topo desse muro, né, ó, o João de Barro fez a portinha da casa dele pro norte, né, e as costas pro sul, né, pessoal? Derivado que sabia, né, o animal pressente, que o inverno ia ser muito forte e tá sendo forte, né, pessoal? Então, ó, mais um sinal correto da natureza, né? João de Barro fez a casa se precavendo das intempéries, né? Esse vento minuano que vem do sul, né, pessoal? Então ele faz as costas para o sul. E quando ele faz ao oposto, né, com a portinha lá para o sul, é que é um inverno que não vai ser rigoroso, né, pessoal? Mas agora, ultimamente, esses invernos, as casinhas deles, assim, sempre são com as costas para o sul.
né? Então era isso aí o videozito hoje, né, pessoal? Falando, né, de alguns sinais, são inúmeros, vários, né, pessoal? O pessoal se baseia pelas o sistema lunar também, né, pessoal? Os ciclos da Lua. Tem muita influência, né, para saber as coisas também, né, pessoal? Então era isso aí, né, pessoal? Um forte abraço bem chinchado aí a todos os amigos dos campos da internet. E fique todos com Deus.